Na história do filme Capitão Fantástico, os personagens Ben e Leslie, cansados de toda a hipocrisia do modo de vida americano, decidem começar uma outra vida no meio da floresta. A única questão sensível é que a Leslie tem problemas de saúde mental e precisaria de acompanhamento psiquiátrico. Apesar disso, ela e o marido decidem que viver na natureza seria suficiente para curá-la. E não é. Leslie é internada para receber acompanhamento médico depois de anos. No entanto, ela acaba tirando a própria vida. Obviamente, todos os filhos sofrem bastante com a notícia, mas um deles, o Rallian, reage de uma maneira bem peculiar. Para entender melhor a explosão desse menino, precisamos pensar um pouco mais sobre os nossos corpos e como eles funcionam como mensageiros das nossas emoções. Quando estamos posando para uma foto, por exemplo, as poses que fazemos, as partes do corpo que decidimos mostrar e as que decidimos esconder, todas essas são escolhas que fazemos conscientemente para passar uma mensagem. Queremos parecer mais atraentes, mais bem-sucedidos, mais interessantes, e flexionar os lábios de um jeito específico ou deixar os olhos entreabertos, estufar o peito, encolher a barriga, tudo isso é parte dessa mensagem. Mas existem várias outras mensagens que o corpo comunica que não foram previamente nem conscientemente decididas. E para entender melhor isso, a gente vai trazer para a discussão o próprio Charles Darwin. No livro A Expressão dos Sentimentos nos Animais e nos Homens, Darwin propôs uma teoria que chamou de princípios gerais da expressão, que até hoje é considerada muito relevante. Na época, ele percebeu que existiam vários trabalhos descritivos das expressões faciais e corporais dos animais, mas nenhum deles se propunha a justificar essas expressões. Foi analisando os movimentos de várias espécies, inclusive dos humanos, que o Darwin percebeu que a manifestação de emoções através do corpo não é apenas uma reação ao ambiente, mas também tem o objetivo de transformá-lo. Ele diz que as expressões são desencadeadas por estados de espírito, e elas podem ser úteis ou inúteis como ferramentas modificadoras desses estados. Por exemplo, quando você sente raiva, tende a contrair as sobrancelhas, arregalar mais os olhos, falar mais alto, gesticular agressivamente. Tudo isso é para mandar uma mensagem para o meio, para mostrar para os outros indivíduos que você não está feliz com aquela situação, esperando que assim eles parem de fazer o que quer que estejam fazendo que te deixa chateado. Portanto, a expressão de raiva é o resultado do estado de espírito, mas também é uma tentativa de transformá-lo. De certa forma, você mostra que está com raiva para deixar de estar com raiva. E quando percebemos que isso funciona, a tendência é repetirmos o mesmo comportamento sempre que entrarmos no mesmo estado de espírito. De forma simplificada, quem aprende a resolver as coisas no grito, vai gritar sempre que precisar resolver qualquer coisa. Isso o Darwin chamou de princípio dos hábitos associados úteis, mas o conceito de útil aqui, segundo ele mesmo, é bem subjetivo. Se um colega esquece de algo que você precisa muito para terminar uma tarefa urgente, é útil manifestar a sua raiva para que ele entenda que aquilo não pode mais acontecer. Mas e quando o seu computador trava e você perde o seu trabalho? Faz sentido expressar a sua raiva? Alguma coisa vai mudar se você manifestar a sua frustração? Mesmo você sabendo que não, ainda assim xinga, bate na mesa, grunhe, porque lá no fundo seu eu animal tende a repetir soluções que funcionaram no passado em ocasiões que você sentiu algo parecido. E é aí que entra o comportamento do Rallian de Capitão Fantástico. Ele está passando por uma fase de questionar o pai o tempo todo sobre tudo. Há uma cena em que a família está tocando instrumentos em volta de uma fogueira e ele começa a bater no dele em um ritmo completamente diferente, com uma expressão intensa e agressiva no rosto. Aqui ele é como um jovem gorila batendo no peito para desafiar o macho alfa, e no final ele vence o desafio, porque todos os outros começam a tocar no ritmo que ele deu. E é justamente porque esse tipo de manifestação agressiva funciona que ele tende a repetir isso sempre que está com raiva, em proporções variáveis, é claro. Então, quando ele fica desesperado por ter perdido a mãe, achando que o pai é responsável por isso, sua reação imediata é a violência. É claro que essa atitude dele de atacar o pai não é útil para remover a dor de ter perdido a mãe, mas porque ele conquista algumas coisas com agressividade, o eu animal dele tende a trazer de volta essa agressividade quando ele se sente emocionalmente encurralado.
Mas será que a nossa espécie não tem nenhum outro recurso para comunicar emoções? Não existe nada que nos diferencie dos outros bichos na hora de transmitir mensagens a nossos semelhantes? A boa notícia é que, sim, nós temos um sistema extremamente complexo que nos permite converter coisas abstratas, como sentimentos, em unidades de informação muito específicas. É o que nós chamamos de linguagem. A má notícia é que até a linguagem pode ser usada de forma impulsiva, irresponsável e violenta. Mas se a gente tiver honestidade para falar a verdade e responsabilidade para falar do melhor jeito possível, dá para começar a ter um pouquinho de fé no futuro do bicho-homem. Someone come speak for me. Someone come speak for me. Someone come speak for me.